Boa noite a todos, são 10 horas e 56 minutos. Esse é o Primeira Página, o seu telejornal da Rede Relâmpago. Deixa eu colocar aqui e já vou dando boa noite a todos que estão aqui nessa live maravilhosa. O jornalismo Verdade da Rede Relâmpago está no ar. Está no ar. E você aqui vai ficar bem informado em tudo que aconteceu no Brasil e no mundo. Eu sou Vitor Corso e você fica na minha companhia. Vou começar logo com as notícias que mais foi notícia, né? Em todo o mundo, em todo o Brasil. Vamos lá. O Brasil registrou hoje 658 mortes de Covid-19, totalizando 514.202 vidas perdidas desde o início da pandemia. Com os números da última semana, a média móvel de óbitos foi a menor desde março, ficando abaixo de 1.700 mortes pelo segundo dia consecutivo. A notícia é boa, né? Quem olha assim, né? A notícia é boa, nós estamos reduzindo o número de mortes. Os dados são obtidos pelo consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, junto às secretarias estaduais de saúde. A queda nos registros é comum após os fins de semana e feriados, viu gente? Quando os dados ficam represados pelas secretarias de saúde. Por conta dessas oscilações, a média móvel diária contabiliza os dados dos últimos 7 dias e é o índice mais adequado para análise do comportamento da pandemia. Ela corrige as flutuações dos números e torna possível observar se a doença está crescendo ou caindo no país ou nos estados. Hoje esse índice ficou em 1.626, o menor desde 9 de março, quando foram registrados 1.572 óbitos na média de 7 dias. Com isso, o país teve o segundo dia consecutivo de queda em comparação a 14 dias atrás. Ainda assim, a média móvel continua alta, estando acima de 1.000 há 159 dias. Durante a chamada primeira onda, o maior tempo que a média móvel ficou acima de 1.000 foi de 31 dias. Até as 20 horas de ontem, foram 30.307 novos diagnósticos, totalizando 18.447.420 casos da doença. Vale ressaltar que os dados não representam quando os óbitos e diagnósticos de fato ocorreram, mas sim quando passaram a constar nas bases oficiais do governo. Nenhum estado registrou tendência à aceleração nessa segunda-feira, 10 tiveram estabilidade, enquanto 16 e o Distrito Federal obtiveram queda. Das regiões, apenas o Sudeste teve tendência de estabilidade com menos 8%. Já o Centro-Oeste está com menos 19%, Nordeste menos 25%, Norte menos 22% e Sul menos 36%. Representam essa queda no Brasil de mortes e casos. Pesquisadores do Wyss Institute da Universidade de Harvard e Massachusetts Institute of Technology dos Estados Unidos desenvolveram um tipo de teste de Covid-19 que pode ser instalado em máscaras e é capaz de entregar o resultado em menos de 2 horas após ser ativado. A descoberta foi divulgada nesta segunda-feira na revista Nature Biotechnology. Trata-se de um dispositivo com tecido reagente que pode ser instalado previamente na máscara. Quem usa o acessório pode ativar o teste a partir de um botão. De acordo com os pesquisadores, o resultado é obtido 90 minutos depois e entrega um nível de precisão semelhante aos exames tipo PCR, aquele feito normalmente com um dispositivo semelhante a um cotonete. Abre aspas. Nós escolhemos em um laboratório inteiro de diagnóstico um pequeno sensor sintético e biológico que funcionaria em qualquer máscara e combina com a alta precisão dos testes PCR, com a rapidez e baixos custos de testes de antígeno. Segundo o coautor Peter Nguyen, cientista do Instituto Wyss, que participou da pesquisa. Imagina, hein? Um dispositivo que você coloca na máscara e detecta se há ou não Covid. Muito legal, um teste muito bacana, esses cientistas realmente, né, arrebentando.
Uma imagem que foi muito legal hoje, né? Não sei se todos viram, depois podem acompanhar, lá em Wimbledon, antes da partida de tênis começar, o torneio de Wimbledon, lá onde já pode ter pessoas, já pode ter público, estavam presentes alguns pesquisadores da Universidade de Oxford que confeccionaram, né, ajudaram nos estudos e confecção da AstraZeneca. Inclusive, vem, né, muita gente aqui no Brasil já tomou, inclusive eu. E aplaudiram, né, a cientista que estava lá, né, todo o grupo que estava presente de cientistas. Eu achei muito legal a homenagem, justa homenagem, né? Justa homenagem para quem realmente faz o bem para todos. O vice-presidente da Covid, vice-presidente da CPI da Covid, Randolfo Rodrigues, da Rede da Amapá, reuniu assinaturas suficientes para prorrogar os trabalhos do colegiado por mais 3 meses. Com prazo inicial de 90 dias, a comissão tem previsão de terminar em 7 de agosto, caso não seja estendida. Os governistas não apoiam a iniciativa de ampliar o prazo. Entre as 27 assinaturas, número mínimo para aprovação do requerimento, estão membros da CPI, como o presidente da comissão Omar Aziz, o relator Renan Calheiros, integrantes do grupo apelidado G7, formado por oposicionistas e independentes, como Otto Alencar, Humberto Costa e Tasso Gereissati. O único nome do G7 a não assinar a lista foi o senador Eduardo Braga, que tem demonstrado divergência em relação a algumas ações do grupo. De acordo com o parlamentar do bloco, apesar do requerimento prever a ampliação das atividades por mais 90 dias, é possível que o prazo adicional seja reduzido para 60 ou até 30 dias e se as investigações avançarem com celeridade. O objetivo seria esgotar temas centrais como possíveis irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin. Além disso, técnicos do Tribunal de Contas da União, TCU, e da Polícia Federal também analisam documentos como quebras de sigilo fiscal e telefônico de todos os investigados. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, enviou nesta segunda-feira à Procuradoria-Geral da República o pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro, apresentado por 3 senadores. Rosa Weber é a relatora do pedido apresentado por Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. O envio à PGR é de praxe no STF. Está previsto nas regras internas do tribunal, porque cabe à Procuradoria analisar o caso e decidir se pede a abertura de um inquérito. No pedido, os senadores apontaram um suposto crime de prevaricação. É até difícil falar a palavra, gente. No pedido, os senadores... Boa noite, Alex Amorim. No pedido, os senadores apontam o suposto crime de prevaricação por parte de Bolsonaro, no caso envolvendo as suspeitas de irregularidades nas negociações pela importação da Covaxin, vacina contra a Covid-19 produzida na Índia. De acordo com o Código Penal, prevaricar consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, prevaricar, boa noite, Thiago Pimentel, prevaricar significa retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O delito é listado entre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Em depoimento à CPI da Covid, na semana passada, o deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, disseram ter informado Bolsonaro sobre suspeitas envolvendo a Covaxin. Segundo Luiz Miranda, ao ouvir relatos sobre as suspeitas, Bolsonaro atribuiu as supostas irregularidades ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O presidente também teria dito que iria acionar a Polícia Federal para investigar o caso. Barros nega ter cometido irregularidade.
Na semana passada, antes do depoimento dos irmãos Miranda, Bolsonaro disse não ter sido avisado sobre as suspeitas envolvendo a Covaxin. Senadores governistas, contudo, dizem que o presidente acionou Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde. A Covaxin é uma vacina feita com vírus inativado, fabricada pela empresa indiana Bharat Biotech. A aplicação é feita em 2 doses, no intervalo de 28 dias. O estudo de fase 3, considerado essencial para aferir a segurança de um imunizante, ainda não foi concluído. Então, quer dizer, a vacina Covaxin ainda não está aprovada. As negociações para a importação da vacina entraram na mira da CPI porque, de acordo com os dados do Tribunal de Contas da União, TCU, a Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal até hoje. Cerca de R$ 80,70 a unidade. 4 vezes maior que a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca. Além disso, o contrato para a compra da Covaxin foi firmado entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos, que é uma empresa responsável pela ponte entre o governo federal e o laboratório que produz a vacina na Índia. A empresa é a única intermediária que não possui vínculo com a indústria de vacinas. Então é algo que precisa realmente se investigar. Porque já tem arrumada uma compra de uma vacina que ainda não está aprovada, no valor 4 vezes maior, né? E não é diretamente com o fornecedor. Tem alguém no meio aí, tem a Precisa Medicamentos, no qual precisa pagar aqui para poder ir para lá. Enfim. Vamos lá, vamos para aqui. O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta segunda-feira a quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal da empresa Calia Comunicação, determinada pela CPI da Covid no Senado. A empresa atende à Secretaria de Comunicação do Governo Federal e foi responsável pela campanha publicitária Covid-19, Cuidado Precoce. Abre aspas. É precipitada e sem base jurídica, com a devida vênia, a quebra ampla de sigilos bancário, fiscal e telemático da impetrante, com base na ilação preliminar sustentada, não se sabe em que depoimentos ou documentos que supõem a decorrência de disparos de massa e mensagens por empresas contratadas. Fecha aspas. A quebra de sigilo da empresa Calia, que presta serviço de publicidade para o governo, foi determinada no âmbito das investigações sobre o uso de recursos públicos para disseminar desinformação. Entre outras agências, 2 agências, Artplan e a ANBS, também foram atingidas pela medida. O foco é a contratação e a terceirização de disparos de mensagens em massa com pagamento a blogueiros e outras pessoas que disseminavam teses incorretas que o presidente Jair Bolsonaro reforça em suas falas, contra o uso de máscaras, questionando a eficiência das vacinas e propagando medicamentos ineficazes contra a Covid-19. Alex Amorim colocou: estranho, essa história precisa ser apurada de uma forma que explique ao Brasil, pois todos nós pagamos isso, né? Isso mesmo, Alex. Isso mesmo, bem comentado. Esse dinheiro é nosso dinheiro, né? Quando você vai comprar um pão na padaria, você pede lá a notinha fiscal, lá o padeiro, lá na padaria, aí vem os impostos que você está pagando quando você compra o pão. Você compra o pãozinho a R$1, R$1,20, R$1,10, R$1,15, R$2, enfim, seja o preço. Nesse preço tem ali a contribuição que a gente dá, né, para o governo. Então esse dinheiro ele é arrecadado, né, através de impostos. E aí, o que eles fazem com esse dinheiro? Compram vacina 4 vezes mais cara, né? E a história é um pouco estranha, É claro que eles estão julgando, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer aí nos próximos dias em relação a essa polêmica aí da Covaxin. Mas
para os senadores já está aberto um estudo de é difícil a palavra de falar, viu? É Ih, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui a palavra de novo. Se souber falar, por favor. Prevaricação. Prevaricação. O que a gente entendeu hoje aqui é o ato ou efeito de prevaricar, crime cometido por funcionário público quando indevidamente retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica-o contra disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal. Então você imagina, um dinheiro do pãozinho, né? Como eu dei o exemplo aqui. Esse pedacinho de imposto lá vai para poder satisfazer interesse pessoal de um governante? Não pode. Então é isso que eles estão investigando. Então o nome disso é prevaricação, né? O que nós explicamos aqui. Pessoal, hoje teve fim, né, a saga do Lázaro Barbosa, né, aquele assassino, quanta gente morreu, que ele matou, né? Bom, vamos ler a notícia aqui. A polícia disse ter atirado 125 vezes durante a ação para prender Lázaro Barbosa, conforme cita o boletim de ocorrências obtido pelo G1. O criminoso morreu após a troca de tiros na manhã dessa segunda-feira, depois de 20 dias fugindo de uma força-tarefa com mais de 270 agentes. A Secretaria de Saúde de Águas Lindas informou que Lázaro foi atingido por pelo menos 38 tiros, mas só a perícia vai poder confirmar. De acordo com o relato da Polícia Militar, os tiros foram efetuados pelas pistolas Sig Sauer, calibre 9mm, Taurus, calibre 9mm e um fuzil calibre .556. O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, afirmou nessa manhã que Lázaro Barbosa descarregou uma pistola contra os policiais, ao ser encontrado em Águas Lindas de Goiás, no entorno do DF. Segundo Rodney, ele descarregou a pistola contra os policiais e não tivemos outra alternativa a não ser revidar. A corporação relatou ainda que estava percorrendo um córrego quando Lázaro foi visto correndo, aparentemente tentando se esconder do helicóptero da Casa Militar que sobrevoava a mata. Ainda conforme os policiais, nesse momento eles começaram a ser alvos de disparos da arma de fogo, a princípio sem saber de onde vinha. Em seguida, os policiais disseram que uma equipe conseguiu identificar que o criminoso estava dentro de um arbusto bem fechado. Conforme a corporação, foi pedido para que ele soltasse a arma e se entregasse. Porém, os disparos não cessaram. Com isso, a polícia não teve outra alternativa que não o revise armado. Em conversa com os jornalistas, Miranda afirmou que Lázaro foi se encontrar com a ex-mulher e a mãe dela. Pouco antes da polícia encontrar Lázaro, a ex-mulher do fugitivo foi levada para prestar depoimento. Agora vão ter que explicar por que de repente estavam até deixando Lázaro escondido por enquanto, né? Bom, por volta das 11h10 da manhã, uma viatura do Instituto Médico Legal chegou aos fundos da unidade da saúde e o corpo dele foi levado para ser periciado em Goiânia e deve ser enterrado no município de Cocalzinho. O secretário comemorou o fim da operação. Missão cumprida, restabelecemos a paz e a tranquilidade nessa comunidade de bem. Pois é, o que leva, né, o rapaz a fazer isso, né? A gente fica até assim, chateado, porque o rapaz era novo, toda vida pela frente, né, para poder, enfim, ter até uma carreira legal. O cara vai dar uma loucura nele. Vamos falar um pouquinho das notícias, dar um resuminho, né? As 10 notícias mais lidas do Brasil. A gente vai até noticiar algumas aqui já. 9 dias após o pai, a filha do Laíla, né, da Beija-Flor, aquele que era carnavalesco da Beija-Flor, morreu também, vítima da Covid-19. Diretor Márcio Bandarra morre no Rio aos 66 anos. Jornalista Arthur Chechel, referência na cobertura cultural, morre aos 69 anos. Lázaro Barbosa, o serial killer do DF, é preso e morto. Após 20 dias de buscas, Lázaro Barbosa é morto durante captura. A polícia investigará se Lázaro atuou como jagunço e ainda teve ajuda na fuga. Evandro Santo, humorista, ficará internado por 1 ano para se tratar de dependência química.
Fora da Globo, Angélica terá programa sobre astrologia na HBO Max. Oposição se mobiliza e mira impeachment após citação a líder do governo. Saiba quais vacinas devem estar em dia na caderneta de imunização de adultos e idosos. Esse é o nosso primeira página, fique por aí, ainda tem muita notícia ainda para vocês, muita coisa para poder se informar, né, do que aconteceu no Brasil e no mundo. Não durma desinformado, estou aqui para isso. Alex Amorim está participando aqui, dizendo a minha humilde opinião, todos os que deram abrigo para ele, né, para o Lázaro, deveriam ser presos também. Sim, claro. Um terço de eleitores do Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro em 2018, está arrependido e afirma que não votaria nele de jeito nenhum ano que vem. Esses ex-bolsonaristas agora tendem a optar majoritariamente por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e os dados são da pesquisa do Instituto IPEC. Dos entrevistados pelo Instituto, que disseram ter apoiado Bolsonaro na última eleição presidencial, menos da metade, 44%, afirma que com certeza voltará a votar nele. Outros, 18%, dizem que poderão vir a fazê-lo. Para 34%, isso está fora de cogitação. É significativo o contingente de arrependidos que saltou para outra ponta da polarizada política brasileira. Nada menos que 1 em cada 4, 25% dos eleitores do atual presidente agora afirma que com certeza votaria no Lula. E mais de 13% admitem a possibilidade de fazê-lo. E 38% dos que votaram em Bolsonaro veem agora o seu principal rival com alguma simpatia. Entre os que optaram pelo PT em 2018, o número de arrependidos dispostos a aderir ao bolsonarismo é quase insignificante, 4%. Fernando Haddad, os eleitores de Fernando Haddad agora dizem que votariam com certeza ou poderiam votar em Bolsonaro apenas 4%. Para 93% deles não há nenhuma chance de apoiar o atual presidente. A coisa não está muito boa para o presidente da República, não. A Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, a AVICO, entrou nesse mês com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República, cobrando a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, pela gestão da pandemia. O grupo pede que Bolsonaro seja denunciado ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de prevaricação, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas públicas, por perigo para a vida ou saúde e inutilização de material de salvamento. No documento, eles chamam a atenção para a promoção de aglomerações, o estímulo ao tratamento precoce e a gestão autoritária do Ministério da Saúde com a troca dos titulares da pasta em meio à crise sanitária. A Vico também acusa a ineficiência da vacinação em massa contra o coronavírus e as dúvidas lançadas pelo presidente sobre os imunizantes. Segundo a associação, Bolsonaro adotou uma postura anti-vacina e deixou de comprar doses para imunizar a população. Gente, eu estou trazendo aqui, amigo, acompanhe o seu trabalho por aqui. Ah, sim, Vitor Corso. Muito prazer, Alex Amorim. Vitor Corso. Aqui nós temos a capa da revista Veja da semana que passou. Isso mesmo, porque já temos uma nova revista, mas não chegou para mim ainda não, viu, gente? Está aqui na capa, erro fatal. Mostra aqui uma cruz com 500 mil mortes. O Brasil está prestes a atingir, prestes a atingir. Essa edição é do dia 23 de junho, vai vir a edição do dia 30 de junho, por isso o Brasil está prestes a atingir a marca de 500 mil mortes em decorrência do Covid-19, o número poderia ser menor se o presidente Jair Bolsonaro tivesse defendido a vacinação desde o início. Está aqui a capa da revista Veja. Tem muitas outras reportagens aqui também. Tem a página amarela lá, que é da entrevista, é com o presidente do Superior Tribunal Militar, senhor Luiz Carlos Gomes Matos. Está aqui. Revista muito boa. Veio também aqui para a gente do Rio de Janeiro, o Veja Rio com maconha. Olha aqui. Ciência mostra que substâncias extraídas da maconha com fins medicinais podem ajudar a aliviar males. Algo que os cariocas estão descobrindo em meio aos avanços da legislação. Veio para crer. Vamos ver aqui. A Veja e a Veja Rio. De igual prazer é nosso. Obrigado, Alex. Obrigado por compartilhar o nosso trabalho e gostar do nosso serviço.
A taxa de desemprego do país teria sido de 19,4% no primeiro trimestre de 2021, caso a força de trabalho já tivesse retomado no ritmo de crescimento registrado no pré-pandemia de Covid-19, como calculou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. No entanto, a crise sanitária ainda sustenta um número elevado de inativos, ou seja, pessoas que não têm emprego e nem procuram uma vaga e, portanto, estão fora da força de trabalho. No primeiro trimestre, a taxa de desemprego oficial do país ficou em 14,7%, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Um ano antes, a taxa de desocupação era de 12,2%. Então, que aumenta em 19,4%. É muita coisa, pessoal, muita coisa. César Cielo, de 34 anos, será comentarista da Globo e do Sport TV nos Jogos de Tóquio 2020, a partir do dia 23 de julho. Dono de 3 medalhas olímpicas, o ex-atleta vai analisar detalhes das competições. Ele se une a um time de mais de 100 comentaristas que vão comentar as competições nos canais do Grupo Globo. Entre eles, se unem nomes como Daiane dos Santos e Diego Hipólito. A Globo promete mais de 200 horas de transmissões ao vivo com foco nas provas que envolvem atletas brasileiros, além das cerimônias de abertura e encerramento das grandes decisões. A Sport TV terá 4 canais com programação especial e mais de 40 sinais com competições ao vivo. Uma notícia bem chata, né, que foi ontem que nós recebemos. Morreu nesse domingo, aos 69 anos, o jornalista Arthur Chechel, uma das referências da imprensa cultural brasileira. A causa da morte foi um linfoma, segundo o jornal Globo, onde ele era colunista e exerceu durante outras funções o de editor do Segundo Caderno. Sua carreira de jornalismo começou no Jornal do Brasil em 75, incluiu passagem pelas revistas Veja e Isto É. Há 2 décadas estava no jornal O Globo. Chechel construiu ainda uma carreira sólida como escritor e dramaturgo. Foi autor de biografias da apresentadora Hebe Camargo e da novelista Janete Claire, assim como coletânea de crônicas como Torcedor Acidental e Liberdade de Expressão, em parceria com Carlos Heitor Coni e Heródoto Barbeiro. No teatro assinou musicais como Xanadu, Cartola, O Mundo é um Moinho, a tradução do americano Love Story e peças como A Garota do Biquíni Vermelho e Nós sempre teremos Paris. Chechel também era comentarista do canal Globo News e participava tradicionalmente das transmissões de Oscar feitas na TV Globo. O jornalista deixa o marido, Paulo Severo. Pois é, uma notícia também bem triste, né? A filha do Laíla, né, que era carnavalesco de escola de samba, morreu de Covid-19, se não me engano, há 2 semanas atrás. A filha dela também faleceu de Covid-19, filha dele faleceu de Covid-19, Denise da Silva Ribeiro, 56 anos, filha do carnavalesco Laíla, morreu na noite de domingo, assim como o pai, vítima de Covid. Denise estava internada desde o dia 13 de junho. Laíla faleceu no dia 18 de junho, aos 78 anos. Ele teve uma parada cardíaca decorrente das complicações da doença. Denise da Silva Ribeiro era casada e deixa o filho Luiz Antônio Ribeiro dos Santos, de 17 anos. Ainda não há informações sobre velório e enterro. Mais notícias políticas. Após o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, do Paraná, entrar no centro das apurações da CPI da Covid no Senado, sobre as supostas irregularidades na compra da Covaxin, a oposição quer paralisar votações no Congresso. Líderes do Centrão, no entanto, dizem que ainda não há clima para travar debates e esperam desdobramentos das acusações apresentadas pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e do seu irmão, Luiz Miranda. Congressistas da oposição avaliam citar o caso da Covaxin como superpedido de impeachment, que seria apresentado nos próximos dias contra o presidente Jair Bolsonaro. Ou elaborar uma proposta especificamente sobre as medidas de irregularidade, sobre as suspeitas de irregularidade. Ainda discutem com movimentos sociais a possibilidade de antecipar protestos contra Bolsonaro
que estavam marcados para o fim de julho. Já senadores governistas da CPI minimizam as declarações do servidor e deputado e dizem que não havia má-fé da Precisa Medicamentos, que negociou a vacina com o Ministério da Saúde ao apresentar documento com dados errados. Os papéis foram parcialmente retificados. Está começando a dar pano para manga, né? E a gente tem que esperar. Realmente, como eu falei há alguns minutos atrás, está sendo investigado e a gente precisa aguardar os principais fatos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que a coisa está fedendo para o lado do governo federal, né? Vai ter que se explicar por várias coisas. Gente, hoje é um dia bem especial, né? Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+. Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A Rede Relâmpago, ela, assim como toda forma de preconceito, né? Nós abominamos toda forma de preconceito. É válida toda forma de amor, toda forma de vida. Toda vida tem que ser respeitada. Então, acima de tudo, respeito. A Rede Relâmpago faz, inclusive, algumas homenagens, fez, né, durante esse mês. Você vê aqui a logomarca, né? A logomarca ela é assim, ó, azulzinha e amarela. Mas nesse mês a gente colocou as cores do arco-íris para poder homenagear. Além disso, claro, fomos aguerridos também contra toda aquela bobagem, né, que aquela galera falou sobre o Pedro Figueiredo e o seu esposo, o Eric, né? E nós fizemos uma nota aqui na Rede Relâmpago, nos colocando, né, ao lado dos jornalistas e com todo o respeito, respeitando-os. E hoje também colocamos um post, né, bem em homenagem à data. Vamos falar um pouquinho também sobre um dos artistas que mais caricaturam, né, mais ilustram o fato do orgulho LGBTQIA+. O Pablo Vittar, né, de 27 anos, ele entrou no ranking nacional mundial, de maiores estreias do Spotify, ao lado de nomes como os americanos Tyler, The Creator e Doja Cat. O novo álbum da cantora Batidão Tropical aparece na 6ª posição. A lista foi compartilhada pelo Spotify Charts segunda-feira, hoje, e diz respeito aos álbuns que foram lançados no último final de semana. Não há outros brasileiros na lista. Na mesma plataforma de áudio, todas as músicas do álbum entraram no top 50 de músicas mais tocadas. Com isso, Batidão Tropical se tornou a maior estreia em um álbum brasileiro no Spotify em 2021, perdendo apenas uma posição entre todos os álbuns do mundo todo. Parabéns, Pablo Vittar. Este hoje é Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado anualmente em 28 de junho. A dúvida de muita gente se concentra na sopa de letrinhas, né, que não para de crescer. A evolução da sigla para designar as diversas minorias sexuais ou maiorias e de gênero é uma resposta ao tamanho do espectro e das demandas da comunidade compostas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, trans, queers, pansexuais, agêneros, pessoas não binárias e intersexo, por mais visibilidade. O movimento se constituiu na revolta de Stonewall, em Nova York, em 1969. Gays, lésbicas e travestis colocaram fim às agressões que sofriam em batidas policiais ocorridas naquele ano em um bar da cidade, Stonewall Inn. O grupo resistiu por 3 dias. O ato virou um marco pela igualdade de direitos. Aí, para quem não sabia da história, né, até a primeira página é história. Olha, um jogo de 8 gols deixou todo mundo, os amantes do futebol hoje, muito felizes, viu? Muito felizes. Jogo de 8 gols, virada no placar e lances inesperados, tão improváveis quanto o gol contra sofrido pela Espanha no primeiro tempo e o gol de empate da Croácia nos acréscimos do segundo. Mas bem, os espanhóis fizeram valer o peso à camisa e nessa segunda-feira garantiram, vencendo os croatas por 5-3, garantiram vaga nas quartas de final da Eurocopa. Objetivo, a Espanha foi melhor durante toda a maior parte do jogo, sofreu um gol contra incrível aos 19 minutos, mas virou depois para 3-1. E aí, por várias viradas,
terminou o jogo por 5-3. Parabéns à Espanha que se classificou. Aliás, uma grande classificação que a gente tem que colocar aqui também sobre futebol é a da Suíça, que venceu a França nos pênaltis e também está nas quartas de final da Eurocopa. Vamos de economia. O dólar abre a semana em queda e fecha o dia vendido a R$ 4,92. No dia de oscilações no mercado financeiro, o dólar teve pequena queda e a bolsa encerrou com pequena alta. Apesar dos investidores analisarem o impacto da proposta da reforma tributária apresentada na sexta-feira, o dia favorável no mercado internacional contribuiu para consolidar os ganhos da bolsa e o recuo da moeda norte-americana. O dólar comercial encerrou essa segunda-feira, então, vendido a 4,928, com queda de 0,19%. A cotação iniciou o dia em alta, chegando a 4,97, pouco após a abertura das negociações, mas recuou durante a tarde até encerrar próxima da mínima do dia. A divisa acumula queda de 5,68% em junho. No ano, o recuo é um pouco menor de 5,03%. Clima. Hoje nós tivemos no Rio de Janeiro máxima de 27 graus, mínima de 19. A máxima hoje foi de 27 graus. Amanhã nós teremos a máxima de 23 graus. Então, sofreremos uma queda de 4 graus, com possibilidade de chuva. Na quarta-feira, a máxima vai de 23 para 19. Então, frio na quarta-feira, máxima de 19 graus, também com um período de chuva. Na quinta, sobe em 3 graus, vai para 22. Na sexta, 23. No sábado, 24. No domingo, 23. Na segunda, 23. Quer dizer, não tem condições de ir nem a 25. Vai ficar abaixo de 25 essa semana aí para os cariocas. E olha, alerta laranja, viu? Declínio de temperatura. Declínio de temperatura, alerta laranja. A umidade relativa do ar está em 84%, ventos a 14 km por hora, período de chuva. Então, se cuide. Esse foi a primeira página do seu jornalismo Verdade da Rede Relâmpago, com todas as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Agora você pode dormir sossegado e informado. E a gente volta amanhã com Saúde, etc. Às 8 da noite, Tatiana Pagum e eu receberemos Mariana Rain. Ela sensacional, o papo de amanhã, sensacional, você não pode perder. Mariana Rain é a convidada amanhã do Saúde, etc. E logo depois tem um programa especial para a Rede Relâmpago, especialíssimo. Completaremos 1 ano de lives e não pode passar em branco, né? Pois bem, eu e meus parceiros estaremos aqui para poder dar para vocês uma excelente noite. Uma live rapidinha, curtinha, às 10 da noite. Eu espero você, tá? Para comemorar junto com a gente, cantar parabéns para a Rede Relâmpago. Para você, eu vou dando um simples conselho. Se cuide, não leve a Covid para casa, sigam de máscara, que está acabando, gente. É só a gente se vacinar. Diga sim para a vacina, diga sim para a segunda dose, para a primeira dose. E vamos juntos nessa. Um abraço, excelente noite. Tchau, tchau.